Olá, boa noite, todos sejam muito bem-vindos à leitura compartilhada do livro O Mestre dos Mestres, Augusto Cury, com o capítulo 10, tema de hoje, um agradável contador de histórias. Cristo era um agradável contador de histórias, paciente e carismático na arte de ensinar. Era um privilégio estar ao lado dele, cativava até seus opositores. Transmitia ensinamentos complexos com histórias simples. Estava sempre contando uma história que pudesse atrair as pessoas e estimulá-las a pensar. Um mestre eficiente não apenas cativa a atenção de seus alunos e não causa tédio quando ensina, mas os conduz a imergir no conhecimento que expõe. Por isso, um mestre eficiente precisa ser mais do que eloquente, precisa ser um bom contador de histórias. Como tal, Cristo estimulava o prazer de aprender, retirava os alunos da condição de espectadores passivos do conhecimento para se tornarem agentes ativos do processo educacional, do processo de transformação. Cristo não frequentou uma escola de pedagogia, porém possuía uma técnica excelente. Ensinava de maneira interessante e atraente contando histórias. Sua criatividade impressionava. Nas situações mais tensas, ele não apertava, pois sempre achava um espaço para pensar e contar uma história interessante que envolvesse as pessoas que o cercavam. Lucas 15, 1-32. Um bom contador de histórias é insubstituível e insuperável por qualquer técnica pedagógica, mesmo que ela use recursos modernos. Em muitas escolas, os alunos, os professores e o conhecimento que transmitem estão em mundos diferentes. Uns não entram no mundo dos outros. Os alunos não entram na história dos professores, os professores não entram na história dos alunos e ambos não entram na história do conhecimento. Ou seja, nas dificuldades, nos problemas, nas dúvidas que os cientistas e pensadores enfrentaram para produzir o conhecimento, que é transmitido friamente em sala de aula. Na escola da existência de Cristo era diferente. Ele conseguia transportar seus alunos para dentro do conhecimento que transmitia. Eles penetravam na história do Cristo e vice-versa. Analisando os meandros das biografias de Cristo, constatamos que ele conhecia muito bem os papéis da memória. Sabia que a memória não era um depósito de informações. Sabia que era melhor estimular seus discípulos a desenvolverem a arte de pensar do que dar-lhes uma quantidade enorme de informações, aspas, secas, que teriam pouca relação com as experiências de vida e seriam logo esquecidas. Se Cristo fosse um professor de biologia da atualidade, certamente não gastaria muito tempo dando inúmeros detalhes, aspas, frios sobre as células. Ele contaria boas histórias que pudessem conduzir os alunos a entrar, aspas, dentro delas. Se fosse um professor de física, de química e até de línguas, também contaria histórias que conduziriam os alunos a emergir no conhecimento que expunha. Com o tempo, como acontece normalmente na educação clássica, os alunos perderiam diversos detalhes das informações que ele teria exposto, mas nunca mais se esqueceriam da essência da história contada. Suas histórias e o esboço que elas produziriam na memória dos alunos funcionariam como base para que eles se tornassem engenheiros de ideias. O conhecimento na boca desse mestre ganhava vida, se personalizava. Cristo usava a memória humana como um alicerce intelectual para que seus discípulos se tornassem pensadores. Não apreciava uma plateia passiva, por isso gostava de instigar e provocar. Lucas 10, 25-37. Seus ensinamentos eram mais difíceis de compreender do que os de matemática, física e química, pois envolviam questões existenciais, ansiedades, expectativas de vida, insegurança, solidariedade, cooperação social, enfim, envolviam os pensamentos mesclados com as emoções. Esse era mais um motivo pelo qual ele expressava que era mais importante transmitir informações qualitativas do que quantitativas. Por isso, nas suas interessantes histórias, ele dizia muito com poucas palavras.
Às vezes, quando queria fazer uma crítica contundente aos seus ouvintes, em vez de ser indelicado com eles, contava uma história ou uma parábola para fazê-los pensar. Cristo era um grande semeador de princípios, de pensamentos e de vida. A parábola do filho pródigo, a das virgens nécias e prudentes, a dos talentos e tantas outras representam uma didática excelente desse contador de histórias, desse plantador de sementes que queria que as pessoas se interiorizassem, reciclassem sua postura superficial de vida, se livrassem das preocupações exageradas da existência e se tornassem terra fértil capaz de produzir muitos frutos. Há muito o que dizer sobre o conteúdo das histórias de Cristo. Entretanto, isso ficará para outra oportunidade. Pais, executivos, profissionais liberais, enfim, qualquer ser humano que compreender melhor os papéis da memória e se tornar um contador de histórias, terá um desempenho intelectual mais eficiente e trânsito mais livre nas relações sociais. Tenho procurado ser um contador de histórias para as minhas 3 filhas. Toda vez que quero vaciná-las contra o individualismo e contra a discriminação, mostro-lhes a necessidade de dar mais valor ao ser do que ao ter, estimulando-as a superarem o medo, a reconhecerem suas limitações e a ultrapassarem seus focos de tensão. Procuro fazer isso contando-lhes histórias. Elas aprenderam a apreciar tanto essas histórias que mesmo quando estou sonolento, prestes a dormir, me pedem que eu lhes conte. Um dia, uma professora recém-chegada da África foi bombardeada pela curiosidade dos alunos sobre aquele continente. Eles lhes perguntaram como as pessoas viviam, quais os países que ela visitara, que experiências tiveram. Porém, ela se calou e se aborreceu com a invasão de sua história por seus alunos. Aquela professora só estava preparada para dar as informações programadas para aquele dia. Cruzar a sua história quando os alunos era um absurdo para ela. O conhecimento que transmitia era impessoal, não tinha rosto, não tinha história. Para ela, a memória dos alunos funcionava como um mero depósito de informações. Essa professora não compreendeu que a escola clássica deve se ligar por uma grande e larga ponte com a escola da existência. Não compreendeu que um dos papéis fundamentais da memória não é a lembrança, mas é a reconstrução das informações, e que o objetivo fundamental da memória não é ser um depósito delas, mas preparar o ser humano para tornar-se um engenheiro de novas ideias, e não um pedreiro das mesmas obras. Certamente, ela perdeu uma grande oportunidade de cativar seus alunos, estimulá-los a pensar e mesclar o conhecimento frio com uma bela história. Cristo rompia a impessoalidade e a frieza do conhecimento. Os ensinamentos que transmitia ganhavam vida e se fundiam com a sua própria história. As pessoas se sentiam privilegiadas em estar ao seu lado e ouvi-lo. Os fariseus ficavam tão atraídos pela maneira como ele expressava suas ideias que, mesmo sendo seus opositores, estavam sempre perto dele. É raríssimo uma pessoa sofrer tanta oposição e, ao mesmo tempo, despertar tanta curiosidade. Jesus não tinha receio de falar de si mesmo e da história dos seus discípulos. Ele dinamizava as relações interpessoais. Para esse contador de histórias, ensinar não era uma fonte de tédio, de estresse, de obrigação, mas uma aventura doce e prazerosa. Assim é, boa reflexão, boa noite. Gratidão.